E para a geografia regional, vamos fazer a correção também de atividades. Atividade 3 e 4, é isso? Na atividade 3, a pergunta aqui, né, que não quer calar, é a seguinte: os grupos de origem europeia que constituem a atual população brasileira tiveram origens, motivações e histórias distintas no país. Os primeiros grupos europeus vieram para o Brasil logo no início da colonização do país e outros aportaram aqui apenas no século passado, né? Então nós temos uma situação de que o colonizador europeu que chegou era um grupo, né? Era uma etnia, e mais recentemente outros grupos, outras etnias vindas da Europa, outras nacionalidades, né, da Europa vieram para o Brasil. E aí quer saber quais são esses grupos, né? Então vamos lá. Primeiro vieram os portugueses, está correto, né? Depois vieram junto os holandeses, né? Também exploraram ali a região do Nordeste do Brasil. E por último chegaram os italianos, né? Não tem tanto tempo assim que os italianos chegaram. Aí é para marcar, né, o grupo que não faz parte dessas migrações europeias. Obviamente serão os japoneses, né, vindos da Ásia, não são vindos da Europa. Então a resposta seria aqui, a letra D, japoneses, né, os japoneses não são povos europeus, o Japão está localizado na Ásia. Beleza? Essa é a resposta então para a atividade 3. Depois, na atividade 4, era para vocês realizar a leitura do texto que está aqui, né? Espero que todos tenham lido o texto bonitinho. E respondeste, cadê aqui a pergunta? Qual é a base étnica da população do Mato Grosso do Sul? É uma base bem diversificada, ela parece um pouco, né, a base étnica do povo brasileiro. Então vocês deveriam colocar mais ou menos assim, não precisa copiar, tá? É para responder com as palavras que vocês entenderam e tiraram ali do texto, né, desde que estejam de uma maneira compreensiva. Então a base étnica da população do Mato Grosso do Sul é formada por, vamos lá, indígenas, imigrantes nacionais, como os paranaenses, paulistas, mineiros e gaúchos, e imigrantes internacionais vindos do Japão, da Itália, da Espanha, Portugal, Alemanha, Síria, Líbano e Paraguai. Então, alguns casos aqui da formação do Mato Grosso do Sul, a base dela é mais antiga, outra é uma base mais recente, né? Até porque nós temos o fluxo migratório acontecendo a todo instante. Muitas pessoas chegam hoje, por exemplo, da Bolívia, chegam de outros países que não está mencionado aqui. Mas a base mesmo, né, o início da colonização do Mato Grosso do Sul, vale lembrar que é um estado recente, né, não é um estado tão antigo do ponto de vista de emancipação político, né? O Mato Grosso do Sul, então, ele tem a base étnica dele basicamente indígena, né? E de povos que vieram de outros estados do Brasil. Lembra lá da Marcha para o Oeste, principalmente incentivado pelo governo brasileiro na década de 60, para colonizar essa região, né? Para não ficar, digamos assim, desabitada ou que pudesse ser invadida por outros países? Então, aí a maioria dos povos que foram para essa região foram os moradores do próprio Brasil, né? E saídos, né, do sul do Brasil e do sudeste do Brasil principalmente. Está passando um avião aqui, mas faz parte das aulas online. Beleza? Então, para hoje, pessoal, para a geografia regional, vocês deverão resolver a atividade